Adão e Eva, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Podemos perceber que na criação do mundo narrada pela Bíblia, o jardim perfeito do Éden também incluía em si a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, para ser completa, a obra de Deus precisava ter esse ponto no meio do jardim, o que obviamente o torna uma parte fundamental para a estrutura do todo. Sabemos que o que nos faz interpretar as sensações é a nossa base consciencial, na qual é moldada por perspectivas. Isso quer dizer que tudo o que sentimos depende dos parâmetros comparativos que guardamos em nós. É por isso que enjoamos das coisas e depois voltamos a nos sentir bem com essas mesmas coisas. Tudo depende das referências que guardamos em nós. Para sentir a sensação do paraíso, temos que ter o parâmetro comparativo do caos dentro de nós. Do contrário, como saberíamos que o paraíso é bom? Sendo luz, somos movimento, e sendo movimento, precisamos alternar as perspectivas para que continuemos sentindo o alívio do paraíso. A árvore do conhecimento do bem e do mal é justamente esse ponto escuro e desconhecido que gera essa perspectiva que precisamos. Em contraste a isso, o Éden é a proteção, a cabana segura do Pai, que sem a perspectiva do escuro, não tem o devido valor. Eis os dois momentos conscienciais que são revezados pela luz. Tanto no macro quanto no microcosmo, esse ponto escuro pode ser observado em nosso teatro como buracos negros. É o ponto zero da estrutura toroidal que está presente em tudo o que existe, pois é causa e consequência do processo atemporal da consciência, no qual a luz orbita o escuro ao redor e o joga para o meio, transformando-o em um ponto que dá perspectiva à vida ao redor. É por isso que mesmo com todas as maravilhas existentes no Éden, nada mais satisfazia Adão e Eva. Aquela perfeição já não era mais percebida, já não gerava mais alívio, pois estavam perdendo a perspectiva do caos. Nada mais era novidade, a não ser aquele ponto proibido, uma vez que era a única coisa que faltavam conhecer. Devido à natureza abstrata de Eva, ela se conecta com esse ponto antes de Adão, e consequentemente o desperta a ir. Veja que também percebemos esse comportamento na diferença entre meninos e meninas em fase de desenvolvimento. Comer do fruto proibido é alcançar o entendimento consciencial, assim como quando um filho vai trabalhar com o pai pela primeira vez e vê como surge o sustento. Da mesma forma, Adão é como uma criança protegida pela própria inocência, era cuidada por Deus e não tinha responsabilidades. Quando cresce, já cansada das circunstâncias que a permeiam, decide ir para o desconhecido. Enquanto Adão é um ser vivente, que representa essa luz que somos em seu momento inicial, Cristo é um ser vivificante, que é a luz amadurecida e entendida sobre si. A morte que Cristo venceu é como o escuro sendo orbitado pela luz, onde o escuro não mais nos domina, pois agora está posicionado. Esse sacrifício atemporal faz Cristo ser a ponte que sempre estará lá para a humanidade ser resgatada desse momento da morte. Após comer do fruto e ter o conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva não morrem fisicamente, mas passam a entender o contraste da vida que tinham, como Deus havia dito. Com o conhecimento, perdem a ingenuidade e passam a assumir responsabilidades. Uma vez no escuro, a luz passa a conhecer de onde veio, e o conhecimento que antes era proibido torna-se fundamental para que ela tenha referência e dê os passos certos. Graças a Cristo ter vencido a morte por ser essa luz plena, virou a referência de acerto para todos os nossos erros, e nos deu a chance do perdão dos nossos pecados. Assim, somos capazes de fazer os nossos erros serem úteis, pois podemos utilizá-los como perspectivas para defender os acertos e impedir que outros errem como nós. Perceba que Cristo chama os cansados e oprimidos, os que estão no escuro, já que estes podem reconhecer o valor da luz pelo Verbo, pois o Verbo os dá ânimo. Cristo é o fruto que traz o doce sabor do perdão. Com o seu sacrifício, o fruto é destruído, mas as sementes que dele saem são plantadas no escuro, e de lá fazem brotar vida. Aceitando Cristo como nosso Salvador, somos guiados de volta para o momento da plenitude, e uma vez lá, sentiremos a conexão de todos os passos que foram dados. Tudo é um processo natural e cíclico. A mesma luz que convence Adão a ir para o escuro é a luz que o salva de lá. A luz convence a si mesma em outro momento a dar os passos certos. Ela reúne e organiza cada perspectiva dos seus passos para que a vida seja mantida. Assim como uma planta,
que através de suas raízes, se nutre dos minerais adequados para a formação de flores e frutos saudáveis. A luz, através do seu verbo, naturalmente também arrebata as perspectivas necessárias para a harmonia do todo. Eis o encontro com o Senhor nos ares. Se você quer saber mais sobre a conversa de Lúcifer com Adão e Eva no Jardim do Éden, faça a sua pré-reserva do livro Eu Mordi a Maçã, de autoria do mestre de Conscienciologia Bob Navarro. Para aprofundamento e aprimoramento do conhecimento aqui adquirido, recomendamos a obra Lúcifer onde a verdade é a lei, do mesmo autor. Para saber mais visite o site cristolucifer.com.br.